Hoje nós vamos falar de um helicóptero sensacional, icônico, o Esquilo. Mas a gente vai contar a história dele de um jeito que nunca contaram antes. Vamos lá? O ano é 1971 e na época a tal de Aerospatiale, que era uma empresa francesa fundada em 1970 e que encerrou suas atividades no ano de 2000, pensou: e se a gente fizesse um helicóptero com um custo-benefício muito melhor do que o que a gente tem? Aí veio a ideia do Esquilo. Custo-benefício é o fator principal que deu origem ao tão conhecido Esquilo. Lá em 1970, antes de começarem a desenvolver o Esquilo que nós conhecemos hoje, a Aerospatiale fabricava aeronaves principalmente para o uso militar. E aí tinham nesses modelos o Alouette, o Gazelle, tivemos o Alouette 1, o Alouette 2, e aí na sucessão, sim, veio o tão sonhado Esquilo. Originalmente, não eram desenvolvidos somente peças pensando o custo-benefício. Tinham que desenvolver toda a cadeia produtiva para essa peça ser desenvolvida. Então os engenheiros e os executivos da empresa na época capricharam muito no aspecto de o que nós vamos fazer tem que ser barato, econômico, né? Ter um custo-benefício desde sua criação, desde sua produção inicial nas máquinas que vão produzir as peças para essa aeronave. E aí então começaram uma corrida contra o tempo para conseguir iniciar o desenvolvimento mais ou menos ali em 1972, onde já começaram a produzir as primeiras peças do então protótipo do Esquilo. E tratando de custo-benefício, então os desenvolvedores dessa aeronave passaram a entender que eles poderiam utilizar peças de carro, como resfriador do óleo da transmissão, alguns resfriadores do motor e também as partes internas que tiravam dos carros da Citroën em sua maioria. Obviamente eles tinham que comprovar a eficácia no meio aeronáutico desses produtos automotivos, desses equipamentos, ferramentas, enfim, automotivos. E aí eles tinham que comprovar para as autoridades francesas da época que realmente seria seguro utilizar isso em aeronaves. Existiu bastante estresse, obviamente, para desenvolver esse modelo de economia nas peças e no desenvolvimento dessa nova aeronave, mas o que a gente sabe hoje é que realmente valeu a pena. Foi em junho de 1974 que o Esquilo, como nós conhecemos, fez o primeiro voo, ainda assim passando por alguns desenvolvimentos e melhorias, às mãos do Daniel Bauchat, que era o piloto de testes da Aerospatiale na época, e foi um marco, só que eles encontravam bastante problema. Um deles era uma vibração considerável no rotor principal, o outro deles era o peso nos comandos dos pedais, né, do rotor de cauda. Então eles começaram a incrementar servos hidráulicos e também a modificar algum desenvolvimento de peça. E uma peça principal foi a Starflex. Essa peça, a Starflex, chegou para cumprir o propósito do custo-benefício, então reduziria as peças da cabeça do rotor principal. O seu antecessor, a aeronave Alouette, tinha 377 peças na cabeça do seu rotor principal. E com o desenvolvimento do sistema Starflex, obviamente que não é uma peça única, mas o sistema Starflex, que inclusive é fail-safe, ele trouxe o número de peças para 70. Facilitou a produção de peças, facilitou a manutenção, pois imagina você trabalhar com 377 peças para conferir e agora trabalhando com 70 peças para conferência, e ela foi criando aos poucos essa metodologia, essa filosofia de fail-safe, que era
uma peça à prova de falhas. Mas, como desde o começo eu falei, nós começamos com o custo-benefício e vários enfrentamentos para construir esse custo-benefício, né? Para termos peças mais baratas, desde sua produção até a sua manutenção. E aí resolvemos o problema do Starflex, reduzimos de 377 peças para 70. E aí tinha esse problema da vibração, passaram esse perrengue, resolveram o problema da vibração, mas ainda tínhamos um problema com a instabilidade do rotor de cauda. A utilização de um servo hidráulico para aliviar os comandos já tinha sido implementada e eles começaram a testar modelos de deriva, né? A gente sabe que os esquilos de hoje têm uma deriva vertical e um estabilizador horizontal que auxiliam aí no desenvolvimento aerodinâmico da aeronave. Mas naquela época, até eles desenvolverem, o nosso tão conhecido esquilo teve até cauda em T. Dá uma olhada aí. Os problemas com o rotor principal permaneciam, né? As vibrações ainda permaneciam muito grandes durante esses voos de teste. E aí tiveram a ideia de colocar contrabalancetes, que aí chegou uma conhecida nossa também, Sikorsky, que reivindicou o que eles estavam fazendo como sua propriedade. Então, novamente, a Aerospatiale teve que se reinventar para criar os absorvedores de vibração que hoje a gente conhece, dos ressonadores lá na cabeça do rotor principal. Então, ainda teve uma briguinha ali entre Sikorsky, que estava vendo uma crescente dessa empresa com esse modelo de aeronave, então já foi lá e de cara reivindicou a propriedade dos antivibradores, vamos chamar assim, do rotor principal. Em 1975, depois de todas essas melhorias, todos esses desenvolvimentos, foi lançado então o segundo protótipo da família do AS350, e aí então começaram a pensar em como venderiam ele já em 1976. Pensaram em chamar como aluete de negócios ou um helicóptero de baixo custo, mas obviamente por motivos comerciais isso não ia colar. E aí resolveram manter uma tradição e pelo fato dessa aeronave ser tão arisca e responder aos controles de forma bastante suave, começaram a chamá-lo de esquilo pela agilidade que ele apresentava em seus voos. Na França, o nome esquilo foi recebido com entusiasmo. Já nos Estados Unidos, o pessoal não recebeu muito bem esse nome, ainda ali fazendo a ligação que alguns esquilos, muitas das vezes, causavam problemas onde eles permaneciam. Em 1976, quando houve a aparição do helicóptero num filme que era A Star is Born, muito famoso, foi recriado inclusive recentemente com Lady Gaga, trouxe o filme e alguém lá no Texas, uma subsidiária na época da Aerospatiale, comentou sobre o filme e então resolveram juntar a Star e ficou o codinome de A-Star. Até hoje, muitos aviadores lá nos Estados Unidos os chamam assim, o A-Star, em vez de chamá-lo de esquilo. E no mesmo mercado norte-americano, em uma convenção em Anaheim em 1977, em fevereiro de 1977, o então A-Star foi apresentado ao comércio, ao mercado norte-americano e deu aí o seu primeiro passo para o sucesso. Infelizmente, já no ano de 1978, o nosso esquilo sofreu seu primeiro acidente com vítimas fatais na França enquanto estavam realizando um voo de demonstração. O piloto notou que tinha fogo saindo do compartimento do motor e aí começou a efetuar as manobras desviando primeiro de uma linha de alta tensão e sem perceber perdeu, ficou com baixa RPM do rotor principal, não conseguindo recuperar, colidindo contra árvores. Isso foi marcado na época e foi cancelado então a produção da S350 com aquele tipo de motor até que era o Arriel 1B, até serem sanados os problemas que causaram inevitavelmente e infelizmente esse acidente. Felizmente,
mesmo depois de um acidente, as vendas do esquilo não paravam de crescer, principalmente no mercado norte-americano, onde os pedidos eram feitos em lote. Então, em 79, a empresa ainda declarou que tinha aumentado a sua capacidade de produção. Em 79, para vocês terem ideia, o nosso AS350 era vendido por 335 mil dólares. 10 anos após a sua apresentação no mercado, o AS350 já tinha mais de 520 operadores em mais de 55 países. No ano de 1987, ainda depois de algumas vendas, foi então feito um teste com o rotor de cauda do tipo Fenestron no nosso AS350. Hoje muito conhecido, essa aeronave possui mais de 28 milhões de horas de voo em suas mais variadas versões e contempla aí uma infinidade de fãs. Eu sou fã do esquilo pela versatilidade, é uma das aeronaves mais utilizadas tanto para uso policial, quanto para uso de resgate, quanto para uso do aeromédico, quanto para atividade civil, enfim, táxi aéreo. É uma aeronave bastante versátil e com certeza um projeto de sucesso que aí vai completar seus 40 e tantos anos e vida eterna ao nosso esquilo. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, já ativa o sininho para começar a seguir os nossos episódios. A gente vai aparecer aqui com mais frequência, tratando de aviação de resgate e trazendo algumas curiosidades sobre todas essas aeronaves do mundo da aviação de resgate. Fechou, pessoal? Eu fico por aqui e até a próxima!